Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, dia 2 de abril, porque comemoramos, de acordo com as Nações Unidas, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a data ela é marcada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com diversas atividades cujo objetivo principal é conscientizar a população sobre uma síndrome que já afeta aproximadamente 70 milhões de crianças em todo o mundo. E aqui no Brasil, calculam-se, senhor presidente, que existam aproximadamente 2 milhões de pessoas com autismo, ou seja, aproximadamente 1% da nossa população. Numa série de reportagem publicada hoje pela Agência Brasil, consta que o autismo é uma condição encontrada em 20 de cada 10 mil nascidos. Manifesta-se, é uma doença que se manifesta geralmente antes dos 3 anos de idade e sua causa ainda não está perfeitamente esclarecida, muito embora fatores genéticos sejam considerados sua principal origem. O diagnóstico ele é feito a partir da observação do comportamento da criança. Normalmente, os pais detectam algum traço de indiferença ou até mesmo de isolamento excessivos por parte dessas crianças. Muitas vezes também é detectado a resistência ao aprendizado e as mudanças de rotina, uso de objetos de forma incomum, inexistência de medo em situações potencialmente perigosas, agressividade, hiperatividade também são sintomas comuns em crianças portadoras de autismo. Além da vasta programação que ocorre no Brasil inteiro, senhor presidente, hoje, o Ministério da Saúde também lança, no dia de hoje, a primeira política de saúde pública voltada para esse grupo. Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, eles serão os primeiros serviços voltados para a construção de uma rede de cuidados que visa principalmente fazer o diagnóstico especializado. Segundo o Ministério da Saúde, a implantação de uma rede de CAPs inspirada por experiências exitosas, como a de Betim, em Minas Gerais, a primeira iniciativa a incluir no atendimento o transtorno de espectro do autismo, é de fundamental importância para o sucesso do plano e o combate ao transtorno, que se destaca nesse contexto pela severidade com que atinge o desenvolvimento psíquico e relacional da criança desde os primeiros anos de vida, restringindo sua autonomia e normalidade e podendo se acompanhar de intenso sofrimento por parte do sujeito e principalmente também de toda a sua família. A partir do serviço, a política pretende dispor às crianças e adolescentes equipes multidisciplinares, atendimentos em espaços individuais ou coletivos, espaços de escuta aos pais, acesso à medicação, além de esforços de articulação com instâncias fora da saúde, que também acolhem as pessoas com transtorno de espectro do autismo, especialmente no campo da educação. Os casos mais graves, senhor presidente, serão tratados nos centros especializados de reabilitação, com investimentos que se aproximam na ordem de 41 milhões de reais. O governo está construindo 22 centros especializados em reabilitação, habilitando 23 outros centros e realizando convênios com 11 entidades para prestar o atendimento a esses jovens e adolescentes principalmente. O maior avanço, na opinião das entidades que tratam, e no geral são entidades dirigidas, coordenadas por pais, por familiares de crianças portadoras de autismo, para essas entidades, e que o maior avanço é que agora, a partir de agora, haverá uma política de atendimento específico no SUS, Sistema Único de Saúde, para os portadores desse transtorno. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui apenas registrar que no Brasil inteiro estão tendo atividades. Hoje, as atividades começarão na cidade de Manaus, capital do meu querido estado do Amazonas, com a ponte sobre o Rio Negro ficando toda azul, que é a cor da
campanha, assim como o Congresso Nacional está azul, como a ponte aqui no Distrito Federal também, em Manaus, nossos principais monumentos também ficaram azuis, a ponte e o Teatro Amazonas. E lá, duas entidades em especial estão envolvidas na realização e organização de vários eventos. Uma delas é o MUPA, que é a entidade denominada Mãos Unidas pelo Autismo, e a outra entidade é a Associação de Amigos do Autista no Estado do Amazonas, a AMA Amazonas. Então, com esse pronunciamento, senhor presidente, eu quero aqui deixar o meu carinho, mas muito mais do que isso, a nossa dedicação dos parlamentares brasileiros no sentido de fazer com que a sociedade seja cada vez mais uma sociedade que ampare essas pessoas, no geral meninos, meninas, adolescentes, que são diferentes dos demais, mas que nem por isso devam ser tratados de forma diferenciada, merecem também ser tratados com muito carinho por parte de toda a população. E destacar o fato de que pela primeira vez nós teremos uma política dirigida de saúde pública integrada, multidisciplinar, dirigida para essas pessoas que, repito, devem ser aproximadamente 1% da população brasileira. E se Vossa Excelência me permite, senador Jorge Viana, nesse final de pronunciamento, nesse tempo que me resta, eu quero aqui fazer um registro que considero da mais extrema importância. No dia de ontem, na cidade de Manaus, eu tive a possibilidade e a alegria, a imensa satisfação, senhor presidente, de fazer uma visita no Distrito Industrial a uma unidade fabril da Voith. Voith é uma empresa, uma das 3 maiores, talvez a líder mundial, na produção, na fabricação de turbinas para usinas hidrelétricas, não é? Repito, é uma empresa de origem alemã, mas que está implantada no mundo inteiro. No continente americano, a Voith, que é uma empresa, repito, de origem alemã, tem uma planta nos Estados Unidos e até pouco tempo no Brasil, somente no estado de São Paulo. Há pouco mais de 2 anos, essa empresa se instalou na cidade de Manaus, lá no Polo Industrial de Manaus. E segundo a avaliação dos seus dirigentes, a escolha da cidade de Manaus deveu-se a questões de localização, porque todos sabem que a grande capacidade de geração de energia hidráulica no país está localizada na Amazônia. 70%, senador Jorge, Vossa Excelência, que como eu, é da região amazônica, nós sabemos perfeitamente disso, que 70% da capacidade de geração de energia hidráulica está na Amazônia. E como essa é uma indústria pesada, indústria de bens de capital, e uma indústria que precisa contar com uma forte logística, a direção dessa empresa, Voith Hidro, decidiu por implantar uma unidade fabril na cidade de Manaus. E hoje eles estão fabricando turbinas e outros equipamentos para as usinas hidrelétricas de Teles Pires e Belo Monte, no estado do Pará, assim como para as usinas de Jirau e Santo Antônio, no estado de Rondônia. E é bom que se diga que eles não apenas fabricam as turbinas, senhor presidente, que são equipamentos extremamente pesados, em aço. Então, estar construindo turbinas numa localidade próxima de onde ficam localizadas as hidrelétricas é, sem dúvida nenhuma, um ganho não só efetivo para o setor industrial, mas também para o meio ambiente, porque deslocar esses equipamentos, esse maquinário, cujo o peso, senhor presidente, aí só se fala em 1.000 toneladas, de 1.000 toneladas para cima, é algo fenomenal. Essa empresa hoje, na cidade de Manaus, já emprega em torno de 170 funcionários, pessoas altamente qualificadas, que têm um trabalho extremamente qualificados, contam com uma parceria do SESI, com quem eles preparam essa mão de obra e, de acordo com o que eu pude ver nessa empresa, senhor presidente, os funcionários, quando entram na empresa, no geral, ficam 30, 40 anos até se aposentar, visto que o grau de especialização das funções que lá desempenham é muito importante.
importante, ou seja, eles aprendem um ofício para o resto da vida, não é? E dizer da minha alegria de ver, acho que essa é a única empresa fábrica de bens de capital instalada na cidade de Manaus, e eu fiquei muito feliz de ver que não apenas nós estamos desenvolvendo com toda a segurança ambiental projetos importantes de geração de energia limpa, que são que é a energia hidráulica, através da construção de hidrelétricas na nossa região, tanto no estado de Rondônia, Pará, como nos outros estados, mas feliz também de saber que parte importante da fabricação desses equipamentos que formam as usinas hidrelétricas são também construídos na nossa região. Então fica aqui meus aplausos à direção da empresa, que adotaram Manaus como a sua própria cidade. E lá, senhor presidente, eu fiquei encantada de ver uma empresa daquele porte, daquela magnitude, daquele tamanho instalada na minha cidade de Manaus. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.